Está no ar. Qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro. Segundo pesquisa divulgada no fim de 2020 pelo IBGE, 52% dos brasileiros chegam ao fim do mês sem poupar dinheiro algum. Um dos principais motivos que explicam esse dado é o baixo nível médio de educação financeira da população, algo que deveria começar a ser ensinado e praticado muito cedo. Esse é justamente o tema do episódio 4 do podcast Qual é o Plano?, produzido pela BB Previdência. Aproveitando o mês de outubro, que comemoramos o Dia das Crianças, vamos conversar sobre as melhores formas de educar financeiramente os pequenos. Um spoiler, esse desafio vai muito além de ensinar e economizar. Eu sou Ana Cristina de Vasconcelos, estou como superintendente de operações e relacionamento com clientes da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar com mais de 26 anos de história. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro e o futuro da sua família. Antes de entrarmos na pauta do dia, eu quero te convidar para conhecer os canais da BB Previdência nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Facebook e no LinkedIn com muito conteúdo interessante sobre educação financeira e previdenciária, além de notícias e novos projetos. E já aproveito para agradecer a sua presença aqui, acompanhando mais esse episódio do nosso podcast. Vamos então conversar? Olha, eu vou falar, é até difícil imaginar convidados melhores para falar sobre o assunto de hoje. Vou começar apresentando Leonardo Silva, que é fundador da Oficina das Finanças, projeto que desenvolveu sua própria metodologia de educação financeira para crianças e adolescentes. Leonardo é pai da Ana e marido da Carol, um grande parceiro da BB Previdência. Leonardo, obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Ana. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês e poder compartilhar todo esse caminho que a gente vem trilhando com referente à educação financeira. Acredito que vai ser um bom bate-papo para todos aí. Aproveitem. Excelente. Muito obrigada mais uma vez, Leonardo. E nós temos também a presença da Sabrina Correia, que atua como analista na gerência de controladoria e tesouraria aqui na BB Previdência. Ela é mãe do Pedro, que tem 13 anos, e do Gabriel, de 9 anos, e vai dividir com a gente um pouco da sua experiência com educação financeira em casa. Sabrina, muito bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Ana, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa conversa sobre um assunto que é muito interessante, que é falar sobre educação financeira com a criança e adolescente. Excelente, Sabrina. Bom, eu acho que o ponto de partida é entender que o significado de educação financeira ele vai muito além de simplesmente conseguir poupar. Leonardo, lá na Oficina das Finanças, vocês levantam várias questões fundamentais para essa questão, como o consumo, a alimentação, o meio ambiente, o envelhecimento, o respeito aos idosos. Me diz, Leonardo, como é que você define educação financeira e de que forma tudo isso dialoga? Excelente pergunta. A gente acredita muito na educação financeira como uma construção de habilidades que vão nos ajudar a tomar melhores decisões financeiras. A gente trabalha muito as ciências comportamentais, que nos ajudam muito a entender como é que a gente pode mudar o comportamento que a gente tem dia a dia. Um exemplo, normalmente uma pessoa toma 35 mil decisões durante o dia. Isso mesmo, 35 mil decisões. Mas desde o momento, será que eu acordo agora? Será que eu não acordo? Será que eu escovo o dente agora? Será que eu não vou? Será que eu vou no banheiro? Não vou? Tomando várias decisões. Muitas dessas decisões impactam nossa vida financeira. Só que, normalmente, a gente pensa sobre isso na hora de gastar o dinheiro, né? Na hora de pegar um cartão, na hora de pagar com dinheiro que seja. Mas a gente pensa ali na nossa vida financeira quando a gente está gastando. Mas existe um dinheiro invisível nisso aí, e que a gente não tem repertório para isso, a gente nem pensa nisso. Então, a educação financeira, a gente acredita muito nessa construção de habilidades, a gente vai comentar um pouquinho sobre elas, e principalmente poder tomar essas decisões diárias
que vão convergir com os nossos objetivos, na harmonia familiar, levando em consideração nossos desejos atuais, os nossos desejos no futuro. Então, para nós, é fundamental não unir todas essas ações, todos esses momentos do dia, para tomar melhores decisões financeiras. E não só, será que eu vou consumir isso? Será que eu vou gastar isso? Será que eu vou comprar isso? Como você falou muito bem, Ana, no início, vai muito além do consumo, vai muito além do gastar o dinheiro. Excelente. E é isso mesmo, né? A gente acha que é só aquilo, né? O gasto, mas vai muito além mesmo. É verdade, Leonardo. E aí, antes da gente se aprofundar nas questões práticas da educação financeira para crianças, eu queria ouvir a Sabrina sobre a sua experiência pessoal com o Pedro, com o Gabriel. Como é que você trata essa questão em casa, Sabrina? Como o Leonardo conversou com a gente agora, essa parte da educação financeira até eu ter os meninos, e antes da gente começar a estudar sobre o tema também, eu também associava muito a questão do gastar. Quando a gente tem 2 crianças dentro de casa, não é só o gastar, né? Também é a gente ensinar para os meninos a consciência se realmente aquilo é necessário para a vida, se aquilo que ele está querendo que a gente gaste, se ele quer consumir, se aquilo realmente é necessário na vida dos meninos. Então, assim, e até então a gente, quando tem os meninos, você não sabe ainda como falar, né? Então, quando os meninos começaram a ter consciência com 2 anos, a gente ia mais ou menos em loja, tudo, a gente conversava com os meninos sobre essa questão de gastar. Nem sempre que eu fosse comprar um presente para alguma criança, né, algum aniversário, eu conversava antes com os meninos, para eles entenderem que aquele momento não era o deles, né? E que tudo aquilo que eles me pediam, tanto podia ser de aniversário ou ao longo do ano, a gente perguntava para eles para quê? Se realmente era necessário. E que para a gente ter alguma coisa, a gente precisava abrir mão de outras coisas, né? Então, a gente foi conversando com os meninos aos poucos, compramos um cofrinho para eles, onde a gente tinha que economizar, para eles entenderem que eles tinham que fazer algumas concessões para que lá na frente eles tivessem aquilo que eles tinham pedido para a gente. Então, a gente foi conversando e mostrando para ele a importância não só de poupar e da gente... quando a gente recebe alguma coisa, mas também de qual é a intenção do que eles estão querendo, se realmente é necessário, passando por essa parte emocional também dos meninos, até mesmo porque lá na frente, quando eles não puderem comprar tudo que eles queiram, eles terem consciência que isso faz parte da vida também, né, do aprendizagem do ser humano. Muito legal, Sabrina. E eu fico ouvindo você falar, né? Eu tenho um filho de 14 anos, o Nicolas. Desde os 3 meses, ele tem plano de previdência. Olha, eu vou falar, eu nem sonhava em trabalhar em um fundo de pensão. E hoje eu vejo o quanto foi acertada essa decisão que a gente teve lá atrás, né? Então, é muito bacana o objetivo, quando a gente pensa, né, do objetivo dos filhos, o que a gente quer para esse futuro deles, né? Então, quando a gente pensou lá atrás, vamos fazer um plano de previdência para o Nicolas, era muito mais pensando no sentido dos estudos, né, de ter uma reserva, caso ele passasse numa faculdade pública, então ele ia poder dar entrada num apartamento, comprar um carro, algo assim, ou uma faculdade particular, né, poder ajudar, contribuir nessa faculdade particular. Eu fico feliz quando eu conto para ele, e olha que já tem tanto aí na sua poupança, ele fica, nossa, que bacana, já tenho tudo isso. Então, isso é legal, né? Quando a gente vê essa construção e o quanto eles valorizam. Eu vejo que o Nicolas, ele consegue ter uma educação financeira melhor do que a que eu tive. Porque eu não tive 0 de educação financeira. Quem me dera se eu tivesse a oportunidade que ele teve no colégio, né, com 3, 4 anos de idade, ter uma matéria voltada para a educação financeira, de fato, professores que fossem especializados nisso. Então, acho que até a minha vida financeira ela teria sido diferente. Então, eu acho isso muito bacana, né? É um grande diferencial que eu vejo para essa nova geração que está se formando mesmo. É uma geração que é bem diferente do momento econômico que nós vivemos, né? Primeiro que a gente tinha o dinheiro, na melhor das hipóteses, um cartão, e hoje eles precisam ir muito além disso, né? Eles precisam aprender a administrar recursos, né? Não só dinheiro em si.
Hoje você pode viajar sem usar dinheiro, né? Você pode usar milhas, você pode trocar sua residência, você tem cashback, você tem criptomoedas, você tem milhares de tipos de investimentos, possibilidades. Então, como vocês fizeram, a Sabrina colocou muito bem, a Ana também, você também, Ana, a possibilidade desde o pouquinho, desde o início, começar a falar, começar a mostrar, transferir, agora com o Nicolas lá com 14 anos também, transferir um pouco dessa responsabilidade, porque o poder do pouquinho é maravilhoso. E como é pouquinho, pequenas ações dentro de casa, colaborar dentro de casa, entender que existe gastos, a gente fala dos gastos invisíveis, como eu coloquei lá, o simples fato de escovar dente, né? Um simples fato de escovar dente, deixar a torneira aberta ou não, deixar a luz aberta ou não simplesmente para economizar, para justamente mostrar. Isso é uma educação, né? É como a gente começou esse podcast, educação financeira. É muito além do gastar em si. Então, pequenas ações, vai trabalhando esse nosso comportamento, que isso vai conseguir perdurar. São essas habilidades que eu toquei. Então, desde um pouquinho, estou falando sobre isso, a possibilidade de poupar, entender, né? Não preciso gastar tudo, vou represar um pouquinho para objetivos. A gente vai construindo aí pessoas que podem tomar melhores decisões financeiras. É verdade, Léo. Valorizar essa economia que eles fazem. Então, isso é muito bacana quando a gente tem isso dos nossos filhos, né? Quando você fala de economizar na hora de gastar, deixar escova de dente, está lá escovando os dentes e eu vou deixar água saindo da torneira, deixo o computador ligado. Então, isso a gente acaba dando essas dicas para os filhos e coisas que é o que você colocou, né? Rouba essa economia que a gente acaba gerando, né? Muito bacana. Agora, diz uma coisa, Sabrina, qual tem sido o seu maior desafio nesse processo? Ana, o maior desafio é a gente tá sempre reforçando os meninos com relação a essa parte da gente ter mesmo uma cultura financeira, né? Então, por exemplo, quando os meninos nasceram, a gente abriu a poupança e com 2 anos nós fizemos o plano de previdência para os meninos, né? Então, até então era algo que eles não conseguiam ver, né? Então, quando o Pedro começou na escola com 3 anos, a gente teve a oportunidade de ter essa matéria na escola. Então, a parte da educação financeira dada na escola é muito interessante porque desde o início ela aborda essa questão da consciência financeira, não só na parte do poupar, mas como também nessa parte de como você vive em sociedade e você também consegue economizar nas outras coisas, né? Como você comentou, né? A torneira está aberta, escovando dente, a gente fala para eles, né? Que tanto agride o meio ambiente, como também aquilo é um gasto maior no final do mês no nosso orçamento, né? Então, teve uma das atividades do livro, era como é que a gente começava a poupar para atingir um objetivo, né? Como é que a gente fez? A gente já tinha dado um cofrinho para os meninos quando eles tinham 2 anos. E aí, quando veio essa questão no livro, a gente pegou o cofrinho, contamos com ele quanto tinha, o Washington, que é meu marido, levou o Pedro no banco, pegou todo o dinheiro e pediu para colocar na poupança dele. E falou para ele, a partir de agora a gente vai controlar. Então, tudo aquilo que você quiser, que você pedir para a mamãe e para o papai, a gente vai juntar para que lá na frente você consiga. E aí, a dificuldade é com que eles não sofram, né? É a gente dizer para eles que eles vão conseguir, mas tudo tem um tempo, né? Então, a gente vem conversando. Então, o que eles pedem para a gente? Eles queriam muito voltar à Disney. Quando eles foram menores, eles não sabiam quanto é que era o custo. Maior, então a gente conversou. Então, vamos aqui no começo do ano ver o que a gente vai poder, vocês querem para Disney. Então, a gente precisa outras coisas deixar de fazer. Então, alguns supérfluos, algum gasto que não tem necessidade, eu preciso que vocês também façam sacrifício para que lá na frente a gente consiga ir para essa viagem que todo mundo quer. Então, era muito interessante porque o mais novo não tem tanta consciência assim, né, não está com essa vivência toda igual o Pedro. Então, às vezes ele falava, mãe, eu quero mais um bonequinho. Aí o mais velho, o Pedro, falava, Gabriel, a gente já falou para a mamãe que a gente quer viajar, então você não pode gastar com besteira. Então, a dificuldade maior é só essa questão assim, de não ser um sofrimento para os meninos, essa questão
da parte financeira ser algo bem natural para os meninos, como uma matemática, como um português, como o dia a dia de uma criança. Então, assim, aí a gente colocar para os meninos toda essa parte. Foi muito legal você tocar nessa parte da questão do plano de previdência, né? Como os meninos sabem que eu trabalho com previdência, então eles sempre me perguntavam o que era. E aí eu falava que a gente vendia plano de previdência para empresa fechada. E eles falavam, mãe, mas meu pai disse que a gente tem um plano de previdência e a gente ainda não trabalha, né? Então a gente foi contar para ele que a gente fez a previdência também pensando, Ana, nessa parte lá na frente, né? De quando eles entrarem na faculdade ou resolverem casar, alguma coisa, eles já terem uma outra forma de renda, né? Então, a gente ter cuidado até eles entrarem no mercado de trabalho e depois entregar para eles fazerem essa parte da gestão daquilo que a gente conseguiu juntar até eles começarem a trabalhar, né? Então, a maior dificuldade é essa, nesse mundo de consumo, de tudo, é a gente conseguir colocar para os meninos que tudo tem que ser muito bem pensado, né? Não só na parte financeira, como também na parte emocional. Então, Sabrina, quando eu entrei na BB Previdência, que eu vi que a gente tinha um plano família, a primeira coisa que eu fiz foi falar para minha irmã, porque para eles também é uma grande novidade, né? O que é um plano de previdência? É até difícil muitas vezes explicar, né, o que a gente faz, né? Minha mãe sempre fala, você aproveita, você paga aposentadoria. Eu acho isso super bacana, né? Você imaginar que o que a gente está fazendo mesmo é poder ajudar no futuro das pessoas. Então, no caso dela, que não tinha essa consciência até para os meus sobrinhos, poxa, foi super legal, né? Porque eu acho que muito melhor do que você dar um brinquedo, muitas vezes que aquele brinquedo vai lá, você usa rapidinho, daqui a pouco descarta, uma roupa, muitas vezes, né? A gente como tio, tia, quer dar uma roupa, é muito melhor você investir no futuro desses nossos pequenos. Então, acho isso muito bacana. Leonardo, passando agora para a parte prática da educação financeira para crianças, a partir de que idade é recomendado começar esse processo? Essa é uma ótima pergunta, né? Muita gente fica com essa dúvida. Quando é que eu começo a falar, né? Quando a criança fala assim, compra para mim, essa é uma ótima oportunidade de conversar com ele sobre isso, né? Quando ela demonstra interesse, começa a perguntar mais diretamente nesse momento, onde, como a Sabrina falou, né? A gente pode trabalhar aí vários excelentes comportamento de esperar, o comportamento de pesquisar, dependendo do caso. Mas antes disso, Ana, a gente pode trabalhar alguns comportamentos como esperar uma tarefa para começar uma outra, arrumar o quarto ali de brinquedos, o espaço ali de brinquedo, a possibilidade de doar um brinquedo, sem falar de dinheiro, né? Quando a gente trabalha ali os primeiros anos, desde o ensino infantil ali com 4, 5 anos, com alguns livros de história, e logo no primeiro ano, no segundo ano, a gente toca em dinheiro. A gente já trabalha algumas habilidades que serão fundamentais na hora de tomar decisões financeiras, como essa, o de esperar, o de organizar, o de esperar o outro falar. É o que a Sabrina comentou dos irmãos, um já mais velho, já entende um pouquinho e fala, você não entende que a gente vai ter que viajar? E mesmo sem a percepção do dinheiro em si, de poupar, de todos esses conceitos que vai ser mais para frente, a gente pode trabalhar momentos gostosos em família, porque esse é outro ponto, né? Normalmente, quando a gente fala de dinheiro, são momentos mais tensos, né? Quando chega um boleto, quando chega uma conta para pagar, e a gente pode ter na hora de arrumar o quarto, na hora de arrumar o brinquedo, na hora de quebrar o brinquedo quebrar, a gente pode comentar como é que resolve isso, na hora de, eu quero um brinquedo novo, pode, dependendo da idade, iniciar uma lista de desejos. A gente fazia muito isso com a Ana, nossa filha. Aos pouquinhos, ela, mesmo que ela não entenda ali, ela vai percebendo, a gente vai percebendo se é uma coisa recorrente, se quer mesmo, se não quer, a gente vai trabalhando o esperar dela. Então, são possibilidades, simples falar de uma alimentação, por exemplo, você quer maçã, você quer banana, ele começando a entender isso, quando ele come a maçã, ele deixa de comer a banana, são pequenas coisas que nesse momento é fundamental, são fundamentais a aprender, a escolha, a decisão, esperar, mas que não precisa falar de dinheiro, sim. Mas quando ele pergunta sobre eu quero comprar, aí ótimo, a gente pode começar um processo aí de ensinar, de educá-los para tomar melhores decisões, mesmo pequenininhos.
Excelente. Agora me conta uma coisa, Leonardo, esse processo ele muda ao longo dos anos? Como é que você divide essas etapas da educação financeira ao longo da infância e da adolescência? Sou super interessada nessa parte dos adolescentes. Ótimo, sem dúvida, né? Porque os interesses vão aumentando. A percepção cognitiva vai mudando, né? No início ele entende que aperta o botãozinho, acende a luz. Mais para frente, aperta o botãozinho, liga a luz, mas por um fio que vai contar a quantidade de energia que está sendo consumida, e quando chega mais velho vai entender que vai chegar uma conta que precisa ser paga. Então, na medida que vai se crescendo, vai tendo outros interesses, a gente vai acrescentando etapas nesse aprendizado. Um exemplo, como eu acabei de dizer, com relação à própria eletricidade. Falar para uma criança de 2, 3 anos que tem que economizar a luz, não vai entender muito. A gente vai aos pouquinhos mostrando, olha, a luz está acesa, vamos apagar a luz, me ajuda papai, ajuda a mamãe a apagar a luz. Então, são pequenos atos que às vezes fica muito com muita vontade de falar sobre o dinheiro, às vezes, mas ela não vai entender. Você pedir para uma criança de 3, 4 anos trocar uma nota de R$10 por 2 de R$1, ele vai querer 2 de R$1, provavelmente. Então, ele não tem muita noção disso. Então, nesse momento, e dependendo, Ana, por exemplo, se a gente pegar realidades diferentes, né? A gente está 9 anos dentro das escolas, né? Desde as escolas particulares às escolas públicas. Então, vamos pegar lá no interior de Minas Gerais, lá na cidade dos meus pais, Conceição do Mato Dentro, lá. 4 anos eles adotam o nosso programa. São escolas do campo. Às vezes o aluno ele vai de cavalo, de mula para a escola. A percepção dele ali, logo no início, já é ajudar dentro de casa, já é manusear dinheiro, já é ajudar na horta, já é ir na feira no final de semana. Então, eu não gosto muito, não é que eu não gosto, né? A gente não lida muito simplesmente com as idades. Passou da idade, muito mais tirar da realidade dele, né? Já uma criança, um jovem da cidade grande, já não tem esse contato, ou tem, mas isso que eu quero dizer, depende muito da realidade com relação a isso. Para os maiores, é excelente uma participação, por exemplo, aproveitar o empreendedorismo, empreender, promover a doação, né? Trabalhar isso, né? O nosso método, né? A gente chama o nosso método de 6 Gs. São as 6 habilidades que a gente precisa trabalhar. Que um é gerar, é o primeiro G. Todos nós geramos porque a gente estuda as nossas atitudes, o curso que nós fizemos, a formação e tudo isso que a gente aprende, a gente se torna um profissional e aprende a gerar dinheiro, porque a gente coloca o nosso tempo de vida. A gente aprende a gastar, e aí é um grande momento para os jovens e crianças aprender a gastar. Entender que não simplesmente é porque tem o dinheiro, vai comprar, ou simplesmente pagar a mesada livre a qualquer momento. Entender, desde o início já começar a mostrar que o pai e a mãe não chegaram ali de um simples ponto, né, toque de mágica, né? Foi todo um processo de construção, de aprendizado, de dedicação, de compromisso, de consistência. Então, aprender a gastar. Aprender a guardar, Sabrina falou da poupança, excelente, apesar da poupança, tem outras possibilidades, mas o melhor, primeiro, antes de saber outras habilidades, é saber que tem que represar um pouquinho de dinheiro. Isso é o terceiro G. O quarto G é ganhar dinheiro com investimento. Já os adolescentes, a gente pode trabalhar. Como é que pode ganhar dinheiro como a Sabrina colocou ali, com os filhos menores ainda. Colocar esse dinheiro na poupança, colocar no investimento, já é aprender a ganhar dinheiro, porque o dinheiro vai estar trabalhando para você. A gente vai construir lá, pega o Nicolas com 14 anos, a possibilidade de gerir o dinheiro, né? Ele entender hoje que vocês, quando ele era pequenininho, vocês colocaram um pouquinho de dinheiro, aos poucos você aumenta o dinheiro. Isso é gestão. Ele está ficando mais velho, daqui a pouco vai para uma faculdade. São momentos de vida diferentes que a gente precisa de gerir o dinheiro diferente. E o sexto G é a gratidão. Ensinar essa turminha a ser grato diariamente, independentemente do momento que ele está, dos desafios que ele tem. Olhar, entender, ser grato. Eu não consegui, mas eu sou grato porque eu dei o primeiro passo. Eu sou grato porque eu tive esse desafio, porque é um olhar diferente.
E se a gente começa a fazer esses exercícios desde pouquinho, e aqui vai uma dica para todo mundo que está ouvindo, gente. Há 3 anos, Carol, Ana e eu, todos os dias, o nosso grupo familiar, a gente coloca no mínimo 3 coisas que somos gratos. Todos os dias. A gente não dorme sem antes colocar no grupo, olha, sou grato por isso, sou grato por isso, a Ana coloca, a Carol coloca. E era um difícil no início, viu? Porque a gente fica, às vezes, pensando, o que aconteceu de grandioso para eu ser grato? E isso é um exercício diário, que hoje, às vezes, um sorriso, essa, com certeza, vocês vão fazer parte da minha lista de gratidão por estar aqui hoje com vocês. Então, é um conjunto, essas habilidades para a gente formar um ser humano aí capaz de, independentemente onde a profissão que ele tomar, que ele decidir ser, qual país que ele for morar, ele vai saber lidar com recursos. Puxa, que legal, muito, muito bonito ouvir. Vou agradecer hoje também por esses momentos aqui com vocês, incrível. Você estava falando, Leonardo, eu lembrei do meu sobrinho, o Rafael, que a minha mãe perguntava, Rafael, o que você quer ganhar de presente? Ele falava assim, eu quero umas notinhas que tenham uns peixinhos. Então, eram os bichinhos que ele achava que eram bonitinhos para dar de presente para ele, das notinhas, porque, de fato, ele não tinha a mínima ideia de quanto representava cada um daquilo, principalmente o quanto demorava para você conseguir, né, ter cada uma daquelas notas. Então, muito bacana, muito, muito gostoso. E as crianças acham que a gente tem um pé de dinheiro em casa, né? Então, de fato, é muito importante a gente conseguir falar, né? Olha, eu trabalho, então eu tenho as minhas responsabilidades. Eu acho que agora, até na pandemia, a gente conseguiu demonstrar isso para os nossos filhos dentro de casa, porque eles estão estudando, né? A profissão. Sou estudante, a nossa, a gente está aqui no dia a dia, podendo demonstrar como que a gente trabalha. Então, acho que até nesse sentido, se é que a gente pode dizer que a pandemia ela trouxe algum benefício, eu acho que foi para a gente conseguir demonstrar isso para os nossos filhos, da importância do nosso trabalho. Então, muito bacana, muito bom. Leonardo... Só um pontinho, Ana, claro. Só um pontinho. E a gente fica muito com essa coisa com as adolescentes, com as crianças. O que você vai ser? O que você vai ser? Só que ela já é muita coisa. Ela já é muita coisa. E a gente precisa trabalhar essa gratidão. Ela é filho, filha, ela é primo, ela é irmão, ela é irmã, ela é aluno, ela contribui. Então a gente fica... E lembrar que na nossa profissão a gente vai gerar muitas coisas. Uma delas é dinheiro, mas a gente gera muitas outras coisas. Então se a gente aprende, conversa isso desde pouquinho, a gente tira um peso, porque é claro que a gente vai gerar dinheiro, mas a gente precisa gerar muitas outras coisas que a gente quer ser uma vida feliz. É isso que a gente acredita muito. É verdade. E uma vez eu ouvi, né, que antes para a gente era fácil a gente falar, os nossos pais, né, eu quero que meu filho seja médico, que ele seja advogado, né, que o meu filho seja bancário. E hoje a gente tem aquele dizer que eu quero que meu filho seja feliz, que é muito mais difícil do que qualquer uma dessas profissões. Então, achar que a pessoa tem que estar 100% feliz o tempo todo. Então, acho que isso também, né, quando a gente vai lá e divide com os nossos filhos, né, então, que prazer enorme que a gente tem, né, de trabalhar com previdência, né, a gente tem aqui todo um projeto de vida, né, que a gente consegue interferir na vida dos outros de forma muito positiva. Então, é isso, eu acho que é bacana esse propósito que nós temos, né, de a gente estar aqui, de cuidar do outro, mas é bacana, muito bom, muito, muito bacana esse podcast, um tema muito legal mesmo. Leonardo, quais são as ferramentas, as estratégias até que você acredita que são fundamentais para esse aprendizado mais lúdico, né? A gente estava falando agora há pouco, né, dos sobrinhos, dos filhos. De que forma que a gente pode trazer isso de uma forma menos pesada? Mergulhando no mundo deles, né? Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos. Joguinhos, né? Tem muita criança, adolescentes, até marmanjo, né? Que gosta de joguinhos por aí. E é um momento do que o jogo é, né? Ele está ali, independentemente de qual seja, ele vai gerir recursos, ele vai ter que tomar algumas decisões ali. Então, são bons momentos para conversar. Não que na hora vou atrapalhar o jogo dele, mas ouvir,
Eu preciso comprar a velocidade tal, o avatar tal. Nesse momento a gente pode tomar, e precisa comprar agora. São pílulas aos pouquinhos. Não adianta sentar, vou sentar aqui que eu vou agora isso é muito mais difícil para um adolescente, né? Eu comecei um treinamento com a Ana, nossa filha, aos 17 anos. Quando ela fez 17 anos, eu falei, Ana, eu vou te preparar para nos 18 anos você começar a tomar outras decisões. A gente fez um treinamento, claro que ela nasceu também no método, né? Então, acaba ficando muito sem opção, né? Digamos assim. Mas uma boa estratégia é usar esse momento. Usar o momento de uma arrumação de um quarto, por exemplo, as escolhas. Vamos doar isso? Vamos vender isso? Como é que a gente vende? A gente vende aqui no bloco, vende na rua, a gente anuncia. Eu quero isso, vamos pesquisar? Outra estratégia, vamos fazer pesquisa? Eu com a Ana fazia muito isso. Ana, eu gostaria de um brinquedo tal. Vamos pesquisar? Ótimo. Nunca falava, não quero, você já tem mais um brinquedo. Não, vamos pesquisar. Vamos pesquisar uma usada? Mas usada, vamos pesquisar, nós estamos pesquisando. Você vai introduzindo no momento que ele gosta, no momento que ele está afim. Um exemplo, vendo televisão, chega na hora do intervalo, chega lá, Nicolas, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos contar aqui quantas vezes aparece a propaganda de um carro ou a propaganda de um jogo? Só para a gente, vamos lá ver quantas vezes aparece. Como é que eles estão usando essa propaganda? Você que é do marketing, né? Então a gente pode conversar para ele entender isso, não que seja ruim, não é isso. É para que ele entenda o mundo que ele está vivendo e como é que isso influencia nas nossas decisões. Pesquisa de preço, oportunidade, por exemplo, para quem paga a mesada, ou para que o aluno, o adolescente ou a criança ali que já está manuseando dinheiro para lanchar, às vezes tem um cartão da cantina, né? Às vezes paga lá na cantina, ele só pega o dinheiro, dá um dinheiro para ele. Quando a gente pega o dinheiro, gasta com dinheiro e gasta com cartão, nós temos comportamentos completamente diferentes. Então, é uma opção, é uma estratégia, são ferramentas que a gente pode usar. Uma outra que eu acho bacana, que normalmente gera muita discussão boa, faz um teste de escovar dente com um copo de água, só um copo, e para ver a escassez, como é que a gente lida com a escassez. A gente pode até fazer uma analogia, vamos botar que isso aqui seja um dinheiro. A gente pode usar escovar dente com a água escorrendo, eu ligo, desligo, mas eu posso escovar dente com um copo. E vai escovar, e vai dar o resultado. E a gente vai usar de uma maneira muito interessante. Olha as decisões, quando a gente fala. Parece bobinho, né? Mas só nesse exemplo de escovar dente são no mínimo 3 decisões diferentes. E isso impacta. Não é que você vai olhar toda hora o dinheiro, não é isso. É simplesmente você ter consciência do que você está fazendo. É isso que são tomar melhores decisões. Sabrina, esse papel da educação financeira, ele pertence aos pais, mas também deveria ser da escola. Na sua experiência, o ambiente escolar, ele colabora de alguma forma? Colabora sim, Ana. Os meninos, como aqui em casa, eles estiveram desde os 3 anos de idade na escola, então a gente vê que ele ajuda muito os pais a falar sobre isso de uma maneira para a idade da criança. Então, ele traz, o colégio trabalha com a criança e vem dever para casa também que a gente faz, e é muito legal porque os livros da oficina financeira, ele traz essa parte, né, de você ter um exercício bem legal. Eles eram menorzinhos, que era assim, você colocava de um lado todos os gastos da casa, né, tudo que se gastava naquele mês. E aí, no exercício pedia para a gente colocar tudo. Gasto com água, com luz, se tem carro financiado, se paga aluguel ou se é comprado, mercado, lanche, se você tem uma funcionária, se você não tem. E do outro lado, era para colocar o nome e o valor de quanto você gastava. E do outro lado é quanto você recebe de salário. E aí você mostra para a criança todo aquele gasto e quanto você recebe. Então, você mostra para a criança que a renda ela é limitada. Então, você consegue trabalhar isso com a criança de uma maneira onde ele está fazendo uma atividade escolar, onde ele consegue ver e você consegue conversar com ele de uma maneira super tranquila com a criança e trazendo para o linguajar dele abordagem que seria normal do dia a dia, né? Então, eu acho que funciona muito bem essa parceria da escola com a família, porque se a gente não sabe 100% a metodologia de ensinar essa parte financeira, o livro te dá o apoio,
né? A parte educacional, ela te dá um apoio para a gente que não é formado nessa área, né? Então, você tem uma metodologia, uma didática voltada para aquele público que ajude os pais também a falar sobre aquele assunto de uma maneira que, de fato, a criança vai entender 100%. Então, eu acho que ter isso dentro das escolas é muito gratificante e ajuda muito na formação das crianças também. É um pouco do lúdico do que a gente estava falando agora há pouco, né? Então fica essa educação lúdica que ele tem dentro de casa, tem na escola também. Essa equação é bem legal mesmo. Leonardo, a Oficina das Finanças, ela vê as escolas com um papel central na educação financeira para as crianças. Qual deveria ser a participação da escola nesse processo? A escola tem um papel social maravilhoso, né? Ela impacta na sociedade com a formação desses alunos, uma formação individual, né? Não só ali de ensinar matemática, mas formação muito mais completa. Ela impacta os docentes, né? E também as famílias. Então, esse papel social, quando a gente trabalha educação financeira, a gente consegue atingir todos esses envolvidos, digamos assim, né? Até a gente tem esse olhar da mudança de comportamento, né? A gente trabalha educação financeira comportamental e a gente, há 8 anos, a gente está 9 anos nas escolas, mas há 8 anos a gente mede se está tendo comportamento ou não. A Universidade de Brasília, no Laboratório de Psicologia Social da Universidade da UNB aqui, ela vai medindo, né? Medindo o aluno, mede o professor e mede as famílias. Essa formação do indivíduo, como a gente falou, né, independentemente da profissão que ele escolher, o que ele vai tomar a decisão de qual país que ele vai tomar essa decisão de morar, ele precisa lidar, ele precisa administrar recursos, ele precisa aprender a lidar com o dinheiro. Então, a gente acredita que o coração ali, a escola em si, ela impacta a sociedade de um jeito maravilhoso. E outro ponto que a gente conversou desde o início, trabalhar isso desde lá dos 3, 4 aninhos de idade é espetacular, porque ele vai construindo o que a gente chama de repertório, né? Ele vai construindo ele vai trabalhando várias atividades que quando chega em momentos que ele precisa tomar uma decisão, ele está muito mais preparado, ele consegue identificar mais opções, ele consegue controlar os seus impulsos, identificar mais o seu comportamento. Então, a escola, realmente, para nós, é muito estratégico para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor preparada para tomar decisões e ficar longe daquele estatística que você falou no início, de endividados. Exatamente. E a gente fala muito aqui, né, do que a gente deve fazer, né? A gente está aqui dando várias dicas, mas eu queria ouvir um pouco do que os pais não devem fazer em relação à educação financeira dos filhos, porque a gente tem essa preocupação o tempo todo, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou dando o melhor conselho para o meu filho? Excelente, isso é uma dúvida, inclusive quando a escola adota o programa, a gente entra com um programa também para as famílias, né? Porque às vezes os pais ficam, como a Sabrina colocou lá, alguns desafios. Será que eu posso fazer isso? Será que eu dou mesada? Como é que eu dou mesada? Dou semanada? A partir de quando? Então fica várias questões naturais, né? Como a gente não teve educação financeira lá atrás, então a gente dá esse apoio também para os pais. O que a gente vê, Ana, o que a gente não deve fazer, né? Se o seu objetivo, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, né? Se o seu objetivo for de uma participação colaborativa dentro de casa, a gente sugere evitar pagar para fazer tarefas dentro de casa, por exemplo. A gente não vê isso se seu objetivo for, claro, essa atividade, né? Que aqui em casa cada um tem sua atividade aqui, então a Ana, a Carol e eu, a gente tem nossas atividades e a gente precisa tocá-las. Então, a gente nunca pagou para a Ana fazer alguma atividade, como arrumar o quarto, ou arrumar a cama. Então, às vezes fica na dúvida, a gente acha que vai motivar, mas a gente percebe que usar o dinheiro para isso, sendo uma obrigação, né, se esse for o objetivo, não ajuda muito, né? Então, essa responsabilidade de colaborar. Outro ponto que a gente não deveria fazer é sempre conversar no momento negativo. É sempre tentar ensinar, às vezes, no momento ali de uma conta que chega, de um brinquedo que quebra, de pedir alguma coisa, e sempre
também nos momentos positivos. Não que a gente não vai educar naquele momento também, mas também educar no momento positivo. Como eu falei, às vezes vendo uma televisão, às vezes no joguinho, às vezes arrumando o quarto, às vezes no almoço, por exemplo, né? Simples fato de, às vezes, pegar para os maiores, vamos pegar aqui vamos pegar aqui essa manteiga aqui, de onde que vem essa manteiga? Olha, essa manteiga vem de São Paulo, vem do Rio, interessante, será que a gente paga o imposto, vai para o dinheiro, vai para lá, para o Estado? São pequenas ações, é claro, dependendo da idade, né? Mas você vai, aos poucos, colocando algumas pílulas na cabeça deles, vai entendendo um pouquinho, interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? Na pandemia, por exemplo, muitas pessoas, muitas comunidades se uniram ali, né? Em vez de comprar de um grande, vamos comprar aqui do vizinho, vamos comprar ali do feirante. Isso é o poder, isso é uma decisão que a gente tem e que a gente olha como é que impacta. Né? Quando a gente começa a entender que a nossa decisão financeira impacta muito mais do que o nosso bolso, impacta o meio ambiente, impacta a sociedade em geral, quando eu transfiro dinheiro de um supermercado grande, vou comprar lá para o pequenininho, olha o impacto que eu estou gerando. Então, são bons momentos de conversar e não só os negativos. Outro ponto, para aqueles que pagam mesada, quando acaba o dinheiro, evitar fazer empréstimos, né? Às vezes eu vejo, agora eu vou te emprestar dinheiro. Acabou. É assim que a gente precisa. É um momento educacional. Eu sempre falo para a Ana, aproveita agora para se educar, porque é um ambiente controlado, né? Você está numa casa, você tem esse privilégio, a gente está com esse momento de crescimento. Então, aproveita esse momento para educar. Então, não empresta dinheiro, fica também pagando mesadas e mesadas sem muito controle. Não que a gente é contra a mesada, não é isso. Só que eu acredito que a mesada pode ser uma excelente ferramenta de ensino, de aprendizado. Particularmente, a gente nunca deu mesada para a Ana. A gente sempre motivou para ela pensar, mas ela também nunca teve que pegar um ônibus, por exemplo, né? Às vezes fazer um almoço fora e tal. Estou falando que não que seja ruim, não é. Há necessidade em muitos casos, mas é importante usar isso como aprendizado. Excelente. E é verdade, viu? Essa história da mesada eu já ouvi várias vezes. Me empresta, olha, mês que vem eu pago. Então, que bom, eu estou no caminho certo. Eu nunca emprestei, não. Falo, olha, tá errado, você vai ter que administrar agora só mês que vem, que vai entrar novamente aí na sua continha o dinheirinho da sua mesada. Sabrina, eu vou deixar aqui para você a última pergunta desse episódio. Leonardo, eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho uma criança de 9 e outra de 13. Com relação à mesada, como é que a gente faz? Existe alguma forma, assim, um valor específico? Como é que a gente faz para calcular? Né? Porque hoje a gente dá igual. Né? Como dá para um, dá para o outro. Mas eu queria saber se existe alguma metodologia, alguma coisa que pudesse nos ajudar para a gente ter certeza se o que a gente está fazendo está correto ou não. Ótima pergunta, Sabrina. É muito de caso a caso. Eu, particularmente, não gosto muito do grande padrão. Não é porque não gosto, né? Fica ruim falar isso, mas eu acho que, de forma educativa, vale a pena lidar diferente, com pessoas diferentes e momentos diferentes. Né? De 13 e 9 é um mundo de diferença, né? Impressionante como nesse momento de vida a gente tem grandes diferenças. Né? Então, é muito teste. Por exemplo, pode-se começar com o que você já sabe que ele precisa gastar, seja na escola, por exemplo, ou se ele almoçar, ou se ele faz uma atividade à tarde, ele vai ter que ficar lá, então ele vai ter que almoçar, ou se no final de semana ele vai para a casa da avó, da tia, e por isso ele vai sair. Mas estou dando alguns exemplos práticos que a gente pode colocar. Então, se calcula ali um valor X que pode ser que você entenda que ele pode gastar ali naquele momento, já o de 13 anos, né? O de 9 anos, menos, né? Porque às vezes ele tem mais proteção. É claro que você já começou com os dois iguais, às vezes fica um pouco difícil, ou não, pode ser até interessante isso. Mas, por exemplo, pode fazer uma brincadeira também com o de 13 anos, para ele entender o poder do imposto, né? Porque às vezes todos nós aqui, quando tem a renda, a gente paga o imposto ali e a grande maioria paga retida na fonte. Né? Então, pode começar a iniciar um processo de imposto ali para o mais velho. Vai ficar furioso, mas é importante entender desde já que a gente precisa pagar imposto, que faz sentido pagar imposto, que imposto não seja uma coisa que dá avesso.
Então, não se preocupa muito se está acertando com o valor. Claro, começa com pouco. A gente precisa, no frigir dos ovos, se for definir a economia, o dinheiro, a gente precisa falar sobre a escassez. Se me dissesse, fala uma palavra sobre isso, é escassez. A gente precisa administrar a escassez. Tudo, desde o investimento, tudo baseia-se na escassez. Então, começa com um pouquinho, e você vai sentindo. Aí deixa ele perguntar, mas aí não vai dar, porque o suco aumentou. Por que o suco aumentou? Não sei, a cantina aumentou. Vai ser inflação. Aí você começa a tocar alguns pontos de acordo com a idade, claro, dele. Mas a gente não coloca muito um valor fixo e a gente coloca muito ali no limite para que ele aprenda a manusear. E 2 pontos para finalizar essa pergunta. Depois de 3 anos, excelente momento para tocar no assunto imposto. E, gente, a partir desse momento, treinar o não gastar tudo. Se ele gasta R$5 de semanada, R$10 de semanada, R$15 de semanada, gasta tudo, ele vai gastar quando tiver o primeiro salário, ele vai gastar quando tiver um salário maior. Então, desde o início, aprender. Bom, você está recebendo aqui R$10. Vamos separar já R$1. Lembra aquele brinquedo que você falou que estava querendo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui R$1. Mas para quê? Eu quero que você compre, eu quero assim, né? Quando a gente falava para a Ana assim, Ana, você tem dinheiro, compra. Não, mas eu queria que você comprasse, né? É muito melhor isso. Falei, vamos fazer o seguinte, eu te faço um desafio. Então, vamos economizar. Toda vez que eu te dou um dinheiro, você vai economizar. Quando chegar nos X reais, eu vou botar mais X. É uma excelente oportunidade de trabalhar aí a espera, de trabalhar guardar, de trabalhar foco, de trabalhar sonho, meta, data. São oportunidades que a mesada e o dinheiro nos dá nos nossos filhos. Sensacional, Leonardo. Trabalhar a ansiedade, que é o grande mal hoje, né, dos nossos filhos. E para a gente fechar aqui, eu queria que você dissesse para o nosso ouvinte onde buscar mais informações sobre a Oficina das Finanças. Eu aproveito já para te agradecer, Leonardo, super obrigada. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu que agradeço o carinho, o bate-papo, a participação de todos. Eu fico muito feliz de poder contribuir. Parabéns à BB Previdência por tocar nesse ponto, por insistir, por trabalhar consistência, porque é isso que a gente precisa, uma sociedade educada financeiramente, é uma sociedade que consome mais, que produz mais, que desfruta mais, que realiza muitos sonhos, que protege a sua aposentadoria. É um trabalho belíssimo que vocês estão fazendo. A Oficina das Finanças está há 9 anos nas escolas, vocês têm filhos, às vezes muitos pais não sabem que os seus filhos estão tendo educação financeira, é uma excelente oportunidade de averiguar isso. A gente tem os nossos canais nas redes sociais, Oficina das Finanças na escola, no Instagram, no Oficina das Finanças no YouTube, tem muitos vídeos que podem ajudar os pais, vídeos que podem ajudar algumas atividades que a gente sugere. Hoje, a gente está com mais de 150 mil alunos ao redor do Brasil usando os livros, trabalhando esses conceitos, entendendo que a ética é o limite de ganho, entendendo que o poder de decisão dele vai muito além do gastar o dinheiro, entendendo que precisa respeitar os idosos, entendendo uma série de conceitos para tornar cidadãos aí maravilhosos e com excelentes decisões financeiras. Então, nosso site, oficinadasfinanças.com.br, também tem conteúdo gratuito para os pais, para os adultos. Então, eu convido a todos para mergulhar, nem que seja um pouquinho todo mês, né? A Carol acabou de escrever um livro, né? Um livro de história. Ela é autora de toda a coleção, mas ela escreveu agora um livro chamado De Pouquinho em Pouquinho se Faz Muitão. É justamente para essas crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos ali, para entender um pouquinho de todo dia ali, né? Até o ponto positivo e o ponto negativo, né? Um pouquinho de birra todo dia se faz muito problema, um pouquinho de arrumar o quarto se faz muitas coisas positivas. Então, vale a pena tocar nesse assunto, tocar nesse tema com as crianças desde um pouquinho, de uma maneira gostosa, produtiva, e não com a carga negativa que muitos de nós temos, né? Porque o dinheiro, quando a gente fala sobre dinheiro, às vezes a gente traz valores, traz educação, traz uma série de coisas que não colabora muito. Então, começar a tocar nesse ponto que vale a pena.
Excelente, Leonardo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Sabrina, muito obrigada você também pela sua participação. Foi muito legal aqui ouvir, conhecer um pouquinho da sua experiência com seus filhos. Excelente oportunidade para a gente. Muito obrigado, Ana, por ter me convidado para a gente conversar sobre o assunto de educação financeira. Obrigado, Leonardo, também. Foi uma conversa muito boa para a gente que tem criança em casa e adolescente. E agradecer também à BB Previdência por essa oportunidade. Bem, e muito obrigada a você que chegou ao fim de mais esse episódio do podcast Qual é o Plano? E em nome da BB Previdência foi uma honra ter a sua companhia. Se quiser ouvir os episódios anteriores, é só procurar por BB Previdência ou Qual é o Plano em sua plataforma de podcast favorita. Aproveite para nos seguir e assim você fica sabendo sempre que sair alguma novidade. Voltaremos em breve. Até mais, gente. Muitíssimo obrigada. Um forte abraço a todos. Você ouviu Qual é o Plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.